Minha amada Casa Assombrada. Aqui sou eu, Cissa, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vou contar algumas das várias histórias que aconteceram em relação à casa em que morei boa parte da minha vida. Eu nasci no ano de 1988. Em 1997, meus pais queriam comprar uma casa para a gente sair do apartamento em que morávamos, pois era muito pequeno. Então começaram a procurar com calma. Encontraram uma casa ótima num bairro muito bom. Ela tinha 2 andares, um quintal bem grande e estava num valor maravilhoso na época. Teria que ser toda reformada, mas a dona colocou o valor mais barato da região inteira, então não tinha como não aproveitar a oferta. Meus pais, muito felizes, compraram e reformaram a casa inteira. Construíram mais um andar, a casa ficou enorme e eu fiquei naquela empolgação de criança que vai morar em casa pela primeira vez. Em abril de 1999, a casa ficou pronta e nos mudamos para lá. Que alegria! Adorava levar minhas amiguinhas para dormir lá. Meus colegas de escola para ver filme na sala de TV onde cabia todo mundo. Era aquela alegria danada. Mas vira e mexe, eu via meu pai falando algumas coisas estranhas e minha mãe fazendo cara de preguiça para ele. Vira e mexe mesmo, era comentário de: Eu vou vender essa casa. Tem um trem estranho nessa casa. Enfim, como eu era criança, eu não entendia e não me intrometia. Até que um dia, lá para 2002, uma amiga minha estava lá comigo e eu fui tomar banho. A porta do banheiro era dentro de um closet e a porta do closet dava para ver do meu quarto. Quando alguém ficava de costas para a janela do quarto, poderia ver através da porta do closet, à frente da porta do banheiro. Bom, estava eu no banho e ouvi na porta do banheiro. Aí eu respondi: "Peraí, tô acabando, já vou." Crente que fosse minha amiga me apressando. Quando eu saio do banho, dou de cara com minha amiga, a Luciana, de olho arregalado, de costas para a janela, apoiada com as mãozinhas na beirada, olhando para mim com cara de desespero. E eu perguntei: "O que foi, Lu?" E ela disse: "Vamos sair daqui, pelo amor de Deus, não fui eu quem bateu na porta do seu banheiro, tinha um troço na porta." E eu, que sou amiga dela desde que nasci, sabia que ela jamais iria fazer um teatro desses. Ela estava realmente morrendo de medo e paralisada. Vendo aquilo, eu também me borrei de medo e saí correndo, puxando ela pelo braço para a gente sair de casa. Quando comentei com meus pais, minha mãe fez a mesma cara de preguiça e meu pai começou a falar nervoso. Eu falei que tem coisa nessa casa. É só você que não vê, Mônica. Falando com a minha mãe. E ela: Ai, pronto, era só o que me faltava. A vida não é filme de terror não, gente, que é na real. Só que depois desse episódio comigo e com a minha amiga, uma lavandeira antiga que trabalhava para os meus pais há muito tempo, ela se chamava Dona Geralda, começou a dar berros histéricos enquanto lavava roupa. Misericórdia, Deus me proteja. Jesus, tá amarrado. E toda hora era algo assim. E minha mãe sempre descia correndo para ver o que estava acontecendo e ela dizia que tinha visto, ouvido ou sentido algo perto dela. A minha mãe, para variar, permanecia cética. O máximo que ela dizia era: Canta, boba, quem canta os males espanta. Até que chegou o dia em que essa lavadeira de décadas pediu demissão, porque não aguentava mais levar susto lá em casa. E minha mãe ficou indignada porque ela não acreditava em nada e sabia que uma senhora de idade, com dificuldades financeiras, não conseguiria arrumar outro emprego com facilidade. Meu pai compreendeu Dona Geralda e até pediu para ela orar lá na igreja dela, pela nossa casa. Nisso, lá pelos meus 16 anos de idade, em 2005, eu já tinha ouvido um bocado de coisa lá, mas nunca vi nada. Ouvia gente me chamando quando não tinha ninguém em casa, porta abrindo e fechando, chuveiro ligando, coisas do tipo. Até que uma noite de janeiro, em plenas férias escolares, uma prima minha e o marido foram lá em casa jantar. Tudo normal até que ela e minha mãe foram para o quintal e ficaram papeando. O marido dela e meu pai ficaram assistindo futebol na sala e eu, muito, mas muito estranhamente, tive uma crise de sono bizarra às 9 da noite e avisei a todo mundo que eu iria me deitar para dormir. Meus pais acharam que eu estava me esquivando das visitas porque eu sempre ia dormir depois da meia-noite. Mas realmente aconteceu algo estranho que me fez sentir um sono bizarro.
Deitei e comecei a ler um livro e em pouco tempo acabei dormindo. Assim que eu apaguei a luz do quarto, eu ouvi os passinhos da minha prima, que é muito baixinha e magrinha, subindo a escada e batendo na minha porta. Ela abriu a porta e falou: Cissa, você já tá dormindo? Sua mãe quer te mostrar um trem lá embaixo. E eu já estava realmente quase dormindo, nem respondi. Ela fechou a porta e eu ouvi ela descendo a escada e falando: Iti, ela dormiu mesmo. Aí, beleza. Eu realmente peguei no sono, até que, não sei quanto tempo depois, acordei com um barulhão sinistro e passadas pesadas no chão, como se fossem de um salto bem alto de madeira, e uma pessoa grande e pesada andando com eles, subindo a escada inteira. Ouvi os passos dando a volta na sala que tinha antes do meu quarto, como se estivesse andando em círculo, e se intensificando e ficando mais rápidos até chegar na porta do meu quarto. Como eu estava babando de sono, pensei meio sem raciocinar direito. A Mariana deve estar vindo me dar boa noite. Que sem noção. Ela já viu que eu estou dormindo. No que o som chegou na porta do meu quarto, fez um silêncio de uns 5 segundos e depois voltou fazendo o som contrário, como se estivesse refazendo o círculo até chegar na escada e desceu. Voltei a dormir e tudo bem. Acordei cedo para ir para a escola no dia seguinte. Tomei banho, coloquei o uniforme, desci as escadas e sou recebida pelo meu pai agarrando meus ombros. Você botou um vestido vermelho pra sair ontem? E eu totalmente confusa. O quê, pai? E ele? Você colocou um vestido vermelho ontem? E eu? Que isso, pai? Eu, hein? Eu nem tenho vestido vermelho. Fui deitar, uai. Não vesti nada além do meu pijama. Aí ele ficou maluco, começou a gritar. Eu vou vender essa casa, pelo amor de Deus, não tenho a menor condição de morar aqui. E minha mãe? Cissa, você pode me explicar o que tá acontecendo? E meu pai cada vez mais nervoso. O que tá acontecendo é que ela nem vestido vermelho tem. Aí fui eu que pedi uma explicação. E eis o que eles disseram. Eu subi para dormir e minha prima realmente foi lá ver se eu estava dormindo porque a minha mãe queria me mostrar algo. Até aí ok, mas meia hora depois, todo mundo ouviu os barulhos de salto, até a minha mãe e prima que estavam no quintal. Quando meu pai e o marido da minha prima olharam para o pé da escada de onde eles estavam sentados, eles viram uma mulher da minha altura, de cabelo preto que nem o meu, saindo da escada, socando o chão com os saltos e indo para a cozinha, que tinha uma porta que dava para o quintal. E nisso a minha mãe e prima subiram e entraram ali exatamente por essa porta. E meu pai e o marido dela estavam indo até lá para me xingar porque eu estava arrumada para sair sem autorização e fazendo barulheira. Os 4 se encontraram na cozinha e começaram: Que barulho foi esse? Cadê a Cissa? Por onde ela passou? E nada de me encontrarem, porque eu estava dormindo bonitinha no meu quarto. Aí quando eu falei que eu ouvi esses passos e cheguei até acordar, eles ficaram horrorizados. E meu pai começou com o discurso de vender a casa todo dia. E eu não queria me mudar dali nem a pau, porque apesar dessas coisas, eu amava aquela casa. Passadas algumas semanas, meus pais viajaram no fim de semana e eu fiquei sozinha em casa. E quando foi à noite, eu comecei a ouvir algumas coisas esquisitas. Só que como eu amava a casa, eu fui que nem doida pro meio da sala e comecei a gritar. Você quer pôr medo na gente pra quê? Pra gente vender a casa, é? Você sabia que se a gente vender a casa, isso aqui vai virar um prédio e você vai morar no meio de um monte de carro? O que você prefere? Falei isso que nem louca. Meus vizinhos com certeza acham que eu sou maluca até hoje e depois desse episódio, passaram anos sem nada acontecer lá. Meu pai desistiu de vender a casa e minha mãe também relaxou, porque ela só acreditou um pouco no dia do salto batendo no chão. Em 2010, meu pai sofreu um AVC e nossa vida mudou muito. Foi ficando cada vez mais difícil morar na casa por conta da quantidade de escadas. Meu pai ficou sem noção do perigo e ficava em pé no portão, sendo que sempre tinha assalto por ali. Aí começamos realmente a querer vender a casa. Nesse período aconteceu, pela única vez em 20 anos morando lá, algo bizarro com a minha mãe. Nós duas estávamos sozinhas tomando café da manhã e vi que ela estava meio esquisita, parecendo que queria me dizer algo, mas hesitava. Percebendo isso, fiquei bastante calada, mas como minha mãe é tagarela, ela não aguentaria o silêncio e acabaria falando. Dito e feito. Ela começou.
Hoje, bem cedinho, acho que quando o sol estava nascendo, aconteceu uma coisa meio doida. E eu fingindo desinteresse. E ela continuou. Eu ainda estava com muito sono, mas abri os olhos e vi uma coisa esquisita na minha frente, bem do lado da minha cama. Tive que esfregar os olhos para focar a visão, e aí eu vi 6 camisolas esvoaçantes parecendo que estavam olhando na minha direção. Se tivessem cabeça, eu poderia dizer que estariam olhando na minha direção. E parecia uma família, não sei. Me deu uma sensação de família porque essas 6 camisolas faziam uma escadinha, da menorzinha mais próxima de mim, que parecia de uma criança de 4 anos, até as 2 maiores, que tinham um tamanho adulto já. Esquisito, né? Nessa hora eu já estava eufórica. Mãe, você viu uma assombração? E ela se fazendo de cética, mas claramente intrigada. Às vezes eu tava sonhando. Vai entender. Ela nunca mais falou sobre isso. No mesmo período da tentativa de vender a casa, mas já no ano de 2019, começamos a receber corretores de imóveis e donos de imobiliária para fazerem ofertas. E a casa inteira começou a dar pau. O chão do primeiro andar estourou inteirinho. Os chuveiros, que eram caríssimos e minha mãe sempre dava manutenção, começaram a sair só água fria. Detalhe, lá era energia solar. Impossível isso acontecer. Ela levava os profissionais para arrumar e eles falavam: Não tem absolutamente nada de errado aqui. Não tem nem como eu cobrar da senhora. Aí chegava a noite, a gente ia tomar banho e a água só saía gelada. Uma pilastra que sustentava o telhado do quintal começou a rachar de um jeito que, segundo o telhadeiro explicou, só aconteceria se um elefante tivesse sido colocado em cima do telhado. Muita coisa bizarra mesmo. Até a porta do meu quarto emperrou comigo dentro, sem mais nem menos, no horário que eu teria reunião com o dono de imobiliária. E eu só conseguiria sair serrando a lingueta da porta. Não tenho nem como lembrar de tudo, porque foi bizarro demais. Até que, enfim, nesse mesmo ano de 2019, conseguimos vender e fizemos uma permuta da casa por 2 apartamentos. Um que agora é dos meus pais e outro meu. Felicidades mil, alegria sem fim e com muito custo pandêmico. Em 2020, todos nós nos mudamos e a casa foi derrubada. Pois é, vai virar prédio. Na rua em que morávamos, uma das nossas vizinhas, uma senhora bem idosa, tem um restaurante em casa e passou boa parte da pandemia recebendo só pessoas próximas para almoçar lá. Inclusive eu e os meus pais. Um dia, no meio de um caso, ela contou que na casa dela é cheio de assombrações, mas que ela adora porque ela sente que são fantasmas do bem. Fantasmas boêmios que vão lá quando tá vazio para sentir que ainda estão encontrando para beber. Morri de rir dessa crença dela. Até que, em um almoço, uns meses atrás, ela sentou na mesa comigo e com meus pais, virou e falou: Gente, eu morro de saudade de vocês aqui na rua, mas graças a Deus que vocês venderam aquela casa. E a gente: Uai, Valéria, por que isso? E ela: Olha, gente, eu tenho uma amiga lá dos Estados Unidos que é médium e tá aqui no Brasil. Ela veio aqui em casa e confirmou comigo que aqui em casa é cheio de fantasmas boêmios. Até disse que quando eu chego e tem taça fora do lugar, que é porque eles pegam mesmo. Mas que no terreno que era de vocês é cheio de poltergeists, que são fantasmas barulhentos que gostam de interferir na vida das pessoas, que não são entidades muito amistosas não, que muitas vezes são fantasmas de pessoas que morreram e não aceitam essa nova condição, e ficam atazanando a vida de quem chega. E ela ainda disse que esses fantasmas vão atrapalhar muito essa obra, que não vão deixar subir prédio aí tão cedo. E eu e meus pais ficamos meio chocados porque nunca comentamos dos acontecimentos com ninguém da vizinhança. Aí, eis que chega o ápice da história. Há algumas semanas, a gente ficou sabendo que a construtora teve que parar a obra porque começou a dar um monte de problemas no terreno que ninguém sabe explicar e que vários pedreiros pararam de ir na obra sem avisar nem nada. E falaram que não tem energia para trabalhar lá, que chegam e ficam tão cansados que mal conseguem empurrar um carrinho de mão. Eu acho que são os poltergeists tentando impedir o prédio de existir. Vai entender. Nossa, que relato maravilhoso. Gente, eu amei. Cissa, muito obrigada por essa história. 7 páginas, 6 páginas de história, mas muito bem contadas.
Muito, muito, muito obrigada por compartilhar. Um amor além dessa vida. Desde cedo me senti diferente de todas as meninas da minha rua. Muito retraída e sempre tive curiosidade com o mundo espiritual. Porém, a minha primeira experiência aconteceu na puberdade. Eu tinha um namoradinho no bairro que foi meu primeiro amor. Às vezes, eu faltava na escola para ir ficar com ele numa represa perto da minha casa. Um certo dia, minha mãe, já desconfiada, resolveu me levar para a escola. E ele ficou a me esperar. Fiquei irada e ao mesmo tempo chateada por não poder ir vê-lo. No dia seguinte, recebi uma triste notícia. Ele havia se afogado. Eu fiquei muito mal, chorei o dia inteiro e não pude ir ao velório dele, dar o último adeus, pois eu era menor de idade e minha mãe não me deixava sair. Nessa mesma noite, peguei no sono de tanto chorar e cantando nossa música. Sim, tínhamos uma música só nossa. Ao me acordar, estava num sono leve e pude perceber uma pessoa iluminada aos pés da minha cama. Era o meu amado. O seu rosto não estava nítido, porém, identifiquei as suas vestes e seu semblante sereno. De imediato, fiquei com medo, pois essa era a minha primeira experiência sobrenatural. Como tinha costume de dormir com o controle da TV embaixo do travesseiro, eu rapidamente o peguei e liguei a TV. E assim ele sumiu. Orei a Deus para levá-lo a um bom lugar e não consegui dormir naquela noite. De alguma forma, eu sou grata por ele ter me proporcionado esse último adeus. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Wellen. Mano Cris. A história que venho contar é da minha própria infância, a história mais bizarra que a minha família conta até hoje. Eu sempre fui uma criança muito criativa, sensitiva e falante, e vivia cheio de amiguinhos imaginários. Minha família sempre achou normal, porque eu sou filha única e sempre senti falta de alguém para brincar. Contudo, por volta dos meus 4 anos, eu surgi com esse amiguinho específico com quem eu conversava muito mais que o normal. Eu quase não brincava ou fazia qualquer outra atividade. Eram horas e horas só falando sem parar. E a minha mãe começou a achar isso incomum e começou a prestar atenção nos assuntos. E viu que eu falava muito da família e dava muita risada com esse tal amiguinho, como se fosse um velho amigo que já conhecia a nossa família. Então, em um dia, ela passou pelo meu quarto e me viu sentada no canto da parede, conversando e rindo muito alto. Ela decidiu entrar e me perguntar quem era esse meu novo amigo com quem eu ria tanto. Eu me virei para ela muito incrédula por ela não saber quem era e respondi: É o Mano Cris, mãe. Minha mãe quase caiu dura no chão. Em setembro de 1995, exatamente um ano antes de eu nascer, meus pais perderam um filho que nasceu prematuro. O nome dele era Cristiano. E até aquele momento, ninguém nunca tinha trocado uma palavra sequer comigo sobre aquele assunto. Tanto porque eu era muito nova, como também porque ainda era muito recente e um grande tabu para toda a família falar disso. A minha mãe indagou a família inteira sobre e a resposta foi unânime. Ninguém nunca falou do meu irmão comigo ou perto de mim. Ou eu realmente o via, ou foi uma grande coincidência eu dar o mesmo nome para o amigo imaginário. Nunca saberemos, pois a minha família nunca o viu, e eu tenho pouquíssimas lembranças dessa fase da minha infância. Só sei que gosto de pensar que era meu irmão que vinha brincar comigo e cuidar de mim. Sempre senti uma ligação muito forte com a memória dele, mesmo ele tendo falecido um ano antes de eu nascer. Como se eu realmente tivesse desfrutado de algum tempo com ele na Terra. Quem sabe em outra encarnação. Além disso, gosto muito desse nome e pretendo colocá-lo no meu filho, se um dia eu vier a ser mãe. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Mariana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Homem Gelado. Meu nome é Adriana, tenho 28 anos e moro em Buenos Aires, na Argentina. Essa história é de quando eu tinha 12 anos e ainda morava na Bahia, em uma cidade muito pequena chamada Una. O caso aconteceu na casa da minha tia, onde eu estava para passar a noite.
Essa tia morava em outro bairro na mesma cidade que eu e sempre que eu podia, ia para a casa dela. Para que todos possam entender essa história, eu preciso explicar como era a planta baixa da casa da minha tia. Era assim. Na parte da frente do terreno tinha uma casa com sala e os quartos, e no fundo tinha uma porta meio quebrada que tinha a parte de cima aberta e dava para ver o interior da casa, mesmo com ela fechada. Depois dela, um pequeno vão onde havia um fogão a lenha e em seguida outro grande cômodo separado da casa, onde era cozinha e banheiro. Mas como a minha tia acordava muito cedo para fazer o café, ela resolveu colocar a cama dela nesse cômodo também. Então era a cozinha com uma grande cama de casal juntos. Estranho, mas tinha espaço. Um fato importante também é que a minha tia nunca trancava a porta desse ambiente à noite, porque o banheiro ficava lá. Então se alguém da casa precisasse ir, tinha que estar aberto. Dito isso, vamos ao caso. Na noite do ocorrido, a minha tia se ofereceu para dormir na cama da minha prima na parte da frente, para que eu pudesse dormir com a minha prima na cama dela. Eu e essa prima éramos muito amigas, então isso foi ótimo para nós duas. Foram todos dormir, minha tia e meus 2 primos na parte da frente e eu e minha prima na parte dos fundos. A minha prima tinha uns 2 anos a mais que eu. Ela deveria ter uns 14 ou 15 anos no máximo. Nessa noite caiu um temporal muito forte. Daquele tipo com relâmpagos, trovões, vento forte, tudo. Estávamos dormindo com a porta fechada, porém não trancada como a minha tia mandou. Eu tenho um sono levíssimo, acordo com qualquer coisinha e já estava com o sono perturbado pelo barulho da tempestade. Lá para umas 2 horas da madrugada, eu senti uma coisa muito gelada tocando meu pé. Lembro de afastar meu pé 2 vezes para cima e a coisa continuava tocando, gelada e suave como uma pena. Não parecia uma mão. Na 3ª vez, eu despertei totalmente e me sentei para olhar o que era. Outro ponto importante é que na Bahia dormimos com mosquiteiro. Quando eu me sentei em meio àquela escuridão, de início não vi nada, só que a porta estava entreaberta, com a luz da rua entrando um pouco, e no canto a cama era encostada na parede e eu estava no canto. Tinha um afundamento na cama. A coisa estava sentada no pé da cama. Tinha puxado um pouco o mosquiteiro para mexer em mim, como se soubesse exatamente que eu estava no canto. Toda essa percepção levou uma fração de segundo. Então comecei a gritar pela minha prima. Vamos chamá-la de Pri. E ela simplesmente não acordava. Eu gritava, cutucava e nada. E a coisa não se mexia, não fazia nada além de ficar lá. Até que o desespero me invadiu e eu comecei a esmurrar o braço dela gritando Pri, sem parar e dizendo que havia alguém no quarto, até que ela finalmente acordou. Nessa hora, a coisa se levantou e saiu pela porta sem dizer nada, mas graças a Deus a minha prima também o viu. Era muito alto, muito preto, parecia ser todo feito de matéria preta. Parecia até maior que a altura da porta e muito magro, com uma roupa que não dava para distinguir e muito menos sua feição. Saiu pela porta e não foi correndo, foi andando, tranquilo. Pulamos da cama e corremos para a porta, primeiro porque precisávamos pedir ajuda ou trancar, e também porque estávamos curiosas. Aí que fica ainda mais estranho. Lembra que esse quarto era um cômodo aos fundos separados da casa? E que entre ele e a porta da outra casa havia um vão onde tinha um fogão a lenha? Então, essa área tinha um chão todo de barro que estava totalmente enlameado pela chuva. E não havia o menor resquício de que alguém havia passado por ali. Nem nesse vão, nem no corredor lateral da casa, nada de pegadas. Dentro da cozinha também não havia resquício de barro no chão. Por um momento, acreditamos que um dos meninos estava pregando uma peça em nós, mas a porta estava trancada e por aquela abertura acima dava para ver que a casa estava em silêncio e já era muito tarde. Minha tia comeria meus primos vivos se eles acordassem todo mundo a troco de nada. Resolvemos não chamar nossa tia nessa hora. Voltamos para o quarto e trancamos a porta. Ficamos com a luz acesa e não dormimos mais até umas 5 horas da manhã, quando a minha tia acordou e contamos tudo o que aconteceu. Ela ficou preocupada e brava por não termos chamado por ela, mas ninguém mencionou nada sobre ser algo sobrenatural. Meus primos negaram totalmente terem feito algo, e minha tia garantiu que um deles realmente não saiu do quarto, que ele dividia com a minha prima, onde minha tia dormiu.
Quebramos a cabeça tentando entender isso juntos. Um tempo depois, conversando com a Pri, ela me disse que lembrava daquele dia com muita clareza e que acreditava que aquilo era uma aparição, um fantasma, algo do tipo. E eu também acho que foi isso, porque foi tudo muito estranho e não tivemos explicação pra nada. Não roubou, não atacou violentamente. Um homem fugiria de 2 garotas? Não sei. Eu tenho outros relatos para contar, vou enviá-los no futuro e obrigada. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Adriana, de Buenos Aires, na Argentina, e a Adriana me ajuda com a revisão dos relatos, então esse relato aqui veio perfeito, obrigada Adriana, e aguardo os outros relatos. Eu me chamo Giovana. O primeiro relato que eu vou contar aqui agora foi assim que a minha tia faleceu, no ano de 2015, por aí. Certo dia, a gente estava todo mundo aqui em casa, eu, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, todo mundo. Aí o telefone tocou, era por volta de umas 6 e pouca, 7 e pouca da noite. Foi assim que minha tia faleceu. Só que o telefone daqui de casa, ele tinha a Bina. Então, dava pra ver o número que tava ligando. Quando a gente foi olhar o número que tava ligando, era o número do orelhão da onde minha tia morava. Todo mundo ficou assim, tipo, o que tá acontecendo? Como pode isso? Não sei o que. Aí eu atendi o telefone. Nisso que eu atendi o telefone, eu não escutei absolutamente nada. Um silêncio total do outro lado da linha. Nada. Aí a gente começou a ficar desesperado. Nisso, meu sobrinho, que na época tinha por volta de uns 4 anos, 5 anos de idade, ele pegou o telefone. Quando ele pegou o telefone, ele começou a falar: alô? Tia Simone? Oi, tudo bem? Sim, eu tô bem. A minha avó, no caso a minha mãe, que era irmã da minha tia, minha avó tá bem, a Jo tá bem, a Natália, que era filha da minha tia, tá bem também, tá todo mundo bem. Tá bom, tchau. Quando ele desligou o telefone, antes dele desligar, eu peguei o telefone assim, nada novamente. Quando a gente desligou, todo mundo ficou desesperada, sem saber o que fazer, sem saber nada. A gente ficou tudo desesperado. Eu falei, misericórdia, o que tá acontecendo? Esse foi o primeiro relato. Então, teve um certo dia, que foi um pouco após a morte da minha tia. Minhas irmãs estavam na cozinha, minha mãe estava no quarto. Eu tinha ido para a escola, porque nessa época eu estudava na parte da tarde. Eu tinha ido para a escola, aí minhas 2 irmãs estavam na cozinha, lavando louça, e minha mãe estava no quarto. Aí uma das minhas irmãs, a Nicole, ela sentiu um cheiro de perfume muito doce. Mas aquele cheiro assim, aquele cheiro de perfume muito doce mesmo. Aí ela sentiu aquele cheiro e perguntou à minha irmã Verônica se ela também estava sentindo. Porque a gente tem essa mania. A gente sente alguma coisa, vê alguma coisa, pergunta se a outra tá vendo também, pra ver se não tá ficando doida. Aí a minha irmã Verônica pegou e falou que também estava sentindo aquele cheiro. E minha irmã Verônica, ela tem um lado sensitivo muito forte, muito mais aflorado. Aí ela começou também a sentir aquele cheiro doce, né? Quando elas olharam do corredor assim, o corredor não é tão grande, mas é uma distância razoável da cozinha pro quarto da minha mãe. Elas viram uma mulher toda de vermelho, com cabelo comprido, entrando pra dentro do quarto da minha mãe. Na hora que elas viram aquela mulher entrando pra dentro do quarto da minha mãe, elas deram um grito e chamaram a minha mãe correndo. Minha mãe veio. Isso que minha mãe veio, elas relataram pra minha mãe o que as duas tinham visto, e as duas viram ao mesmo tempo. Só que minha mãe não acreditou, que minha mãe é daquele tipo. Minha mãe, ela já foi do centro espírita, já frequentou, tudo mais. Só que hoje em dia ela meio que evita acreditar em certas coisas, né? Então na hora ela fez pouco caso, falou que era coisa da cabeça das minhas irmãs, não ligou. Minhas irmãs ficaram com aquilo na cabeça. Quando foi no dia seguinte, a minha mãe acordou muito ruim mesmo. Minha mãe acordou, tipo, naquele dia, quase que minha mãe morreu. Assim, minha mãe relata que ela tava deitada na cama, ela se via deitada na cama, ela sentiu a alma dela sair do corpo, entendeu? Ela se via deitada na cama. Aí até hoje a gente fica sem saber o que era aquilo, o que era aquela mulher. Não sei se aquela mulher foi algo mandado pra minha mãe poder ficar doente. E tem outro relato também, referente à morte da minha tia,
também que aparece essa mulher, entendeu? Então foi uma coisa assim que a gente ficou sem saber o que tinha acontecido, mas graças a Deus minha mãe ficou bem, a gente orou e tudo mais, minha mãe ficou bem, mas foi uma coisa assim de outro mundo, foi uma coisa assim que minhas irmãs relatam hoje em dia, a gente relata assim na roda de família, assim, quando a gente conversa, e é uma coisa que dá arrepio até hoje. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com e não se esqueça de informar se quer ser identificado. Nome, cidade, tá? Deixe bem claro no e-mail ou na mensagem do Telegram. Você também pode enviar relatos por lá, inclusive em áudio. Siga o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Você pode ser um colaborador financeiro do podcast. Basta acessar o site do Apoia-se, que é o apoia.se/assustadoramente. E é isso, até a próxima semana.